Olá, alunos! Dando continuidade ao nosso curso de Direito Parlamentar, nessa aula de hoje a gente vai falar sobre as comissões. Sabemos que as casas parlamentares se dividem em órgãos internos e, obviamente, porque não seria capaz que todas as deliberações da casa dependessem do plenário, dependessem do consenso e da manifestação e de um aprofundamento de estudo técnico de todos os membros que a compõem. E por essa razão ela se distribui em diversos órgãos. Já tivemos a oportunidade no início do curso de analisar alguns desses órgãos, a própria mesa diretora, que exerce as funções administrativas, como a corregedoria, a procuradoria, a ouvidoria, as secretarias, cada uma delas com as suas funções regimentais bem previstas. No entanto, no exercício da sua função preemente, da sua função nominal, que é o exercício da função legislativa, da atividade legiferante, também previu o Constituinte que nem todas as matérias precisassem ser tratadas diretamente em plenário. E mais do que isso, ainda há aquelas que necessariamente precisam ser decididas em plenário, o órgão máximo da Casa Legislativa, seria inviável que todos os deputados ou senadores, no caso do Senado, se debruçassem pormenorizadamente por cada um dos projetos, por cada uma das proposituras. Então, a Constituição previu que a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, e o que se aplica por simetria às demais casas legislativas brasileiras, que pudessem se dividir em comissões temáticas para analisar aspectos especiais de cada uma das proposituras sujeitas à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal. Então, vamos lá à nossa apresentação. Deixa eu vir para cá. Que nós temos lá, né, no texto constitucional, no artigo 58, na seção, no capítulo que trata do poder legislativo, o artigo 58 tratou de definir de maneira expressa no texto constitucional a possibilidade dessa subdivisão dos seus membros em comissões. Então, veja lá o artigo 58, cuja redação é: o Congresso Nacional e suas casas terão comissões permanentes e temporárias, constituídas na forma e com as atribuições previstas no respectivo regimento ou no ato de que resultar sua criação. Então veja, a própria Constituição não só previu a possibilidade da criação das constituições, como também delegou ao próprio parlamento a autonomia de definir as suas atribuições e os seus funcionamentos. Aí o parágrafo 1º diz que na constituição das mesas e de cada comissão é assegurado, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos ou blocos parlamentares que participam da respectiva casa. Ou seja, assim como ocorre na mesa ou a composição de qualquer dos órgãos internos das casas parlamentares, sempre deve ser observado o princípio da proporcionalidade. Então lembra lá como é que a gente falou para definir a mesa diretora. A gente pega o número de cargos da mesa diretora, né, divide pelo número de deputados para chegar num coeficiente eleitoral para esses cargos. E depois aplica esse coeficiente eleitoral pelo número de parlamentares da bancada de cada um partido. Assim, nós vamos conseguir definir quantos membros cada partido vai ter no respectivo órgão. Nas comissões, aplica-se a mesma sistemática, mas nós vamos ver adiante que no caso das comissões permanentes, este cálculo ele é feito de uma maneira geral, ele é feito de uma maneira em que se distribui todos os cargos de todas as comissões, cabendo aos partidos maiores, né, as maiores bancadas ou blocos parlamentares, a prerrogativa de escolher primeiro quais são as comissões que lhes são mais convenientes. O parágrafo 2º, né, garante também que as comissões, em razão da matéria de sua competência, cabe, veja lá, inciso 1º, discutir e votar projeto de lei que dispensar, na forma do regimento, a competência do plenário, salvo se houver recurso de 1/10
dos membros da casa. Ou seja, a Constituição reconheceu que as constituições poderiam deliberar em caráter terminativo, decidir e aprovar determinados projetos de lei sem a necessidade de submetê-las à apreciação do plenário. Então, determinadas matérias, ela vai passar pelas comissões técnicas, comissões temáticas, que vão se aprofundar nos estudos dos temas propostos na respectiva propositura e vão emitir um parecer conclusivo, né? Um parecer que na terminologia parlamentar eles falam de um parecer terminativo. Ele vai decidir sobre a aprovação ou não do projeto em caráter terminativo. Então, não vai ser obrigado a submeter à apreciação do plenário, salvo se 1/10 dos parlamentares da casa, então no caso da Câmara dos Deputados, que tem 513 membros, terá que ter pelo menos 52 assinaturas para propor um recurso à mesa, submetendo determinada matéria que em princípio seria deliberada em caráter terminativo nas suas respectivas comissões, para que seja deslocada para a competência do plenário. Caberá, né, ainda ela realizar audiências públicas, convocar ministros de Estados para prestar informações sobre assuntos relevantes, seja para prestar esclarecimentos sobre a sua respectiva pasta, para que o parlamento tenha maiores subsídios para formular os seus textos legais, ou seja, para inclusive prestar contas, dizer de que maneira que o Poder Executivo vem lidando com determinadas áreas que são inerentes à competência das comissões. Receber petições, reclamações, representações ou queixas, né? E vai dar o tratamento regimental a isso. Então já vimos lá no caso da Procuradoria e da Procuradoria, da Corregedoria, né? E da Ouvidoria. Então, dependendo do teor dessas petições, reclamações e representações dos cidadãos, as comissões irão encaminhar para o órgão competente. Solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão. Então veja só o poder que tem a comissão. Ela pode, né, solicitar que qualquer autoridade ou qualquer cidadão compareça ao Congresso Nacional, compareça à Câmara dos Deputados para prestar esclarecimentos, para prestar informações em temas que sejam relevantes para a realização das suas funções constitucionais. E apreciar programas de obras, planos nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento e sobre eles emitir parecer, né? Então veja que as competências das comissões são bastante alargadas, já com autorização constitucional. Veja, essa leitura que nós estamos fazendo é a leitura do texto constitucional, não é ainda do regimento. O regimento, por sua vez, né, tratou de esmiuçar o mandamento constitucional. E lá no seu artigo 22, quando começa a tratar das comissões, reforça a ideia do caput do artigo 58 da Constituição, de que haverá duas espécies de comissões, as comissões permanentes e as comissões temporárias. Qual a diferença entre as comissões permanentes e temporárias? Óbvio, uma é permanente e outra é temporária, mas quais além dessa característica, o que é que as difere uma da outra? As permanentes, elas têm caráter regimental. Elas estão estabelecidas no regimento interno da Câmara, no regimento interno do Senado, que para ser alterado precisa de um quórum mais qualificado, precisa de um quórum qualificado para poder alterar o regimento. Então, de legislatura para legislatura, de maneira permanente, haverá um número de comissões com matérias específicas. Então, por exemplo, vai ter lá a Comissão de Constituição e Justiça. Ela é permanente, porque sempre vai precisar de uma análise de Comissão de Justiça, Comissão de Finanças, Comissão de Meio Ambiente, Comissão de Agricultura, Comissão de Turismo. Então, nós vamos ter da criança, da mulher, várias comissões cujos temas são discutidos com bastante frequência
e que sempre merecerão uma análise da Câmara dos Deputados. Então, elas são previstas pelo regimento interno. Já as temporárias, né, como o próprio nome diz, elas são específicas para tratar de um determinado tema e se constituem para este fim por ordem da mesa diretora. Então não está prevista no regimento interno quais serão as comissões temporárias, mas elas serão criadas de acordo com a necessidade e a conveniência e oportunidade da mesa diretora para tratar de um assunto específico e, tratado esse assunto, elaborado o seu parecer, essas comissões devem se dissolver. Então, as comissões importantes, propriamente ditas, são as comissões permanentes, que são comissões que estão sempre deliberando as questões, né, do Poder Legislativo. O artigo 24, né, do regimento interno da Câmara dos Deputados, né, e sempre a gente está usando a Câmara dos Deputados como referência, porque o Senado tem o seu regimento, que é um pouco diferente, mas em linhas gerais observa as mesmas premissas dadas para a Câmara dos Deputados. O artigo 24 trata de pormenorizar aquelas funções que o Constituinte tratou, né, de estabelecer algumas, esmiuçar melhor o que o Constituinte delegou que poderia ser resolvido direta e exclusivamente nas comissões. Tá? Então ele coloca lá que as comissões permanentes, em razão da matéria de sua competência, e as demais comissões, no que lhe for aplicável, cabe discutir e votar proposições sujeitas à deliberação do plenário que lhes forem atribuídas. Então, quando o plenário decidir que determinada matéria vai ser resolvida exclusivamente nas comissões em caráter terminativo, que não necessariamente terá que se submeter à votação do plenário. Discutir e votar projetos de lei, dispensada a competência do plenário, né? Então veja, dispensada a competência do plenário, salvo o disposto no parágrafo 2º do artigo 132 e excetuados os seguintes projetos. Então quer dizer, eu só não vou poder resolver em caráter terminativo nas comissões, dispensando a apreciação do plenário, os projetos de lei complementar, os projetos de elaboração de código, os projetos que tenham vindo de comissão de iniciativa popular, de alguma comissão da casa. Então, se não é um projeto individual de um deputado, de um partido ou de uma bancada, mas se ele foi elaborado por uma comissão já, se ele nasce no contexto de uma comissão, ele vai ter que ser submetido ao plenário. E os relativos às matérias que não podem ser objeto de delegação, consoante o parágrafo 1º do artigo 58 da Constituição Federal. Aqui vamos aumentar para que vocês possam ver, né? O parágrafo 1º do artigo 58 trata das normas que o Congresso Nacional sequer poderá delegar ao presidente da República por meio de leis delegadas. Então, essas competências que pertinem às competências privativas do Congresso Nacional, da Câmara e do Senado, terão que ser atribuídas necessariamente, ser deliberadas necessariamente no plenário de cada uma das casas. E, basicamente, ele vai falar da organização do Poder Judiciário do Ministério Público, a carreira e as garantias de seus membros, nacionalidade, cidadania, direitos individuais, políticos e eleitorais e planos plurianuais, diretrizes orçamentárias e orçamento. Então, esses temas são temas que necessariamente deverão se submeter à apreciação do plenário. Ademais, os projetos que vierem provenientes do Senado. Então, na maioria das vezes, o processo legislativo começa na Câmara dos Deputados. Mas é possível que um senador apresente um projeto de lei e esse projeto de lei, por ser de iniciativa de um senador, começa a sua tramitação no Senado. Então, se o projeto vem do Senado, seja vindo originariamente do Senado, ou seja, retornando do Senado, porque recebeu o Senado da Câmara um texto que sofreu alteração na sua estada no Senado, quando ele regressa para a Câmara, necessariamente ele tem que ser submetido ao plenário e não poderá ser resolvido diretamente nas comissões cujo tema for pertinente.
As que tiverem obtido pareceres divergentes, então um projeto de lei tramitou por mais de uma comissão, mas os pareceres dessas comissões não são convergentes, uma comissão recomendou a aprovação do projeto e a outra comissão recomendou a desaprovação do projeto ou a não aprovação do projeto. Então, nesse caso, uma comissão não se sobrepõe à outra comissão. Então, necessariamente, essa celeuma terá que ser resolvida no plenário da casa. E aquelas que o presidente da República pedir urgência na deliberação daquele assunto. Então, nos casos de pedido de urgência, vamos dizer, esse pedido de urgência ele atropela, vamos dizer, de certa forma, a autonomia da Câmara, porque ele tem preferência com relação aos demais projetos. Então, como ele tem preferência e vem do Poder Executivo, ele terá que ser deliberado no plenário da Casa. Aí aqui, né, o próprio artigo 24, né, continua estabelecendo quais são as funções da comissão, o que é que pode ser feito nas comissões. Mais uma vez, esmiuçando lá o artigo 58 da Constituição. Então, pode realizar audiências públicas, convocar ministros de Estado, pedir informação por escrito do ministro de Estado, receber petição, reclamação e representações, solicitar depoimento de cidadãos, acompanhar e apreciar programa de obras, exercer o acompanhamento e a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União, determinar diligências com a ajuda do Tribunal de Contas para verificar a integridade contábil e financeira, exercer fiscalização sobre o controle de fiscalização e controle dos atos do Poder Executivo. Aqui tem um interessante, que é propor a sustação de atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar. Então, se o presidente da República, nas atribuições regulamentares que lhe cabem, exorbitar esse poder regulamentar e fizer um regulamento que seja contrário à lei, a comissão poderá propor, veja que o termo aqui é propor, ela não vai deliberar em caráter terminativo, ela vai propor ao plenário da Casa que suste os efeitos do ato normativo do Poder Executivo. Estudar qualquer assunto compreendido no respectivo campo temático ou área de atividade, solicitar audiência ou colaboração de órgãos da entidade de administração civil direta ou indireta. E diz, né, que no âmbito das comissões aplica-se a mesma tramitação do Senado, do plenário. Então é como se a comissão reproduzisse um mini plenário, um plenário reduzido com um número menor de membros, e sempre lembrando que as comissões irão, na medida do possível, corresponder à proporcionalidade da participação dos partidos e blocos parlamentares na Casa Parlamentar. Por fim, o parágrafo 2º diz, né, que as atribuições do inciso 5º, que é encaminhar pedido de informação aos ministros de Estado, e o inciso 12, que fala de propor a sustação dos atos normativos, não são privativos das comissões, ou seja, qualquer parlamentar poderá individualmente também provocar o plenário para autorizar o encaminhamento de pedido de informações, né? E bem como sustar atos do Poder Executivo que exorbitem o seu poder regulamentar. Veja que é interessante que aqui, quando se trata de comunicação das comissões com outra autoridade, então, por exemplo, veja lá no inciso 5º, que ele fala encaminhar através da mesa. Por quê? Porque a interlocução entre os poderes não pode se dar pela comissão. Quem representa o parlamento é a mesa diretora, ou a casa parlamentar é a mesa diretora dessa casa. Então a comissão não pode se dirigir a um chefe de um outro poder ou um membro do primeiro escalão de um outro poder para que ele cumpra determinadas obrigações da comissão. Ele tem que necessariamente encaminhar através, né, da mesa, né, que ele se apresente de maneira formal perante a comissão. Ele pode convocar para prestar esclarecimentos, se o ministro vai ou não vai. Se não for, né, será um ato de
vamos dizer, descortesia política, que pode ter implicações. Não é uma obrigação dele comparecer, mas ele pode convocar. Tá? O artigo 23, né, reproduz também o princípio constitucional da representação proporcional e ainda inclui uma característica especial. Lembra que a gente falou na aula passada das representações parlamentares, dos partidos, dos blocos, da maioria, da minoria e do governo e oposição. Aqui o artigo 23 diz que em toda a comissão necessariamente deve-se garantir uma cadeira para a minoria. Então, na distribuição proporcional, né, ainda que não caiba pela proporcionalidade, toda a comissão deve ter um representante da minoria. Então, a primeira cadeira, vamos dizer assim, de cada uma das comissões será ocupada por um membro da minoria. A maioria, obviamente, vai compor, porque pela sua proporcionalidade, ela terá assento em praticamente todas as comissões. Né? Lembrando também que a liderança dos partidos, da maioria, da minoria e do governo, né, pelo seu líder titular ou pela solicitação dele que seja exercido por um vice-líder, tem garantia de voz em todas as reuniões das comissões. Eles não têm voto, mas têm garantia de voz e têm garantia de encaminhar o posicionamento da sua bancada para decidir determinada matéria tratada em uma comissão. Bom, o número total de vagas das comissões não excederá o da composição da Câmara, não computados os membros da mesa. Então, eu excluo os membros da mesa, pego o número de deputados e divido esses deputados nas comissões permanentes. Então, dependendo de quantas comissões permanentes tiver, a mesa vai definir qual será o número de componentes em cada uma das comissões previstas no regimento. O regimento não prevê um número específico de deputados por comissão, mas ele vai distribuir esse número de deputados disponíveis para participar das comissões, vai distribuir entre as comissões permanentes. E a distribuição das vagas das comissões entre os partidos e blocos será organizada pela mesa logo após a fixação da respectiva composição numérica e mantida durante toda a legislatura. Então, se durante a legislatura houver a transferência de um parlamentar para outro partido, uma transferência ainda que justificada e autorizada pela Justiça Eleitoral para que ele possa se transferir para outra legenda, essa transferência não vai contar no cálculo da proporcionalidade para distribuir as cadeiras das comissões, tá certo? Então, desse princípio a gente vai ter a seguinte conclusão: todo deputado vai fazer parte de alguma comissão. Tá? Todo deputado necessariamente vai ter que fazer parte em uma comissão permanente. Só que as bancadas mais relevantes serão as primeiras a escolher as cadeiras. Então, vamos dizer, a maioria, né, e a minoria e sucessivamente as maiores bancadas serão os primeiros a escolher as cadeiras. Então, vamos lá, hoje, por exemplo, nós temos lá o bloco do Centrão, que tem quase a maioria absoluta dos membros do Congresso, da Câmara dos Deputados. Eles serão os primeiros a escolher. E eles vão alocar os seus 221 deputados nas comissões que eles entendem mais importantes, para ocupar os cargos que eles entendem mais importantes. E quem vai fazer essa indicação é o líder de cada partido. A gente já viu isso na aula de liderança. É o líder que escolhe qual é o deputado da bancada que vai ocupar qual cadeira em qual comissão, podendo ele a qualquer tempo remanejar essas vagas. Se entender que um deputado não está indo bem numa determinada comissão, ele pode, por ato exclusivo dele, comunicar à mesa diretora de que aquele parlamentar foi exonerado das suas funções daquela comissão e foi indicado para outra comissão. A única coisa que não pode é ter um deputado que não faça parte de pelo menos uma comissão permanente do Congresso Nacional. Aqui é interessante a gente fazer um parênteses, né? Porque todo mundo fala assim, Brasília funciona só terça, quarta e quinta, que são os dias e no horário do plenário. Que não é verdade, né? Em tese, pelo menos, né? Porque os deputados e senadores,
o trabalho deles não se resume ao plenário. O plenário é um momento em que eles vão se reunir para deliberar as questões que a Constituição e o regimento exigem que sejam deliberadas em conjunto. Mas o maior trabalho que eles devem ter, né, não só eles, mas todo deputado conta com uma farta assessoria, é basicamente nas comissões, quando eles vão estudar as matérias, ou elaborar suas proposituras originais, ou de emenda, ou de modificação. Então, esse trabalho ele é um trabalho que é feito nas reuniões de comissão e que deve ser realizado também em gabinete, com um estudo pormenorizado destes temas. Tá? Então, voltando lá, né, ao nosso raciocínio, todo deputado obrigatoriamente tem que fazer parte de uma comissão permanente. Tá? E poderá ser suplente em outras comissões. Então, as comissões serão definidas pela mesa, pelo número de membros titulares e o número de membros suplentes. E aí, um deputado poderá ter assento como suplente em outras comissões. Em mais de uma comissão. E também tem mais uma outra exceção do regimento interno, de que algumas das comissões elas poderão poderão ser uma segunda comissão do deputado. Então, por exemplo, todo deputado obrigatoriamente tem que ter uma comissão permanente. Mas além daquela uma vaga que ele tem, ele poderá participar de outras comissões que não estão limitadas. Então, a gente vê lá, por exemplo, comissão de legislação participativa, de segurança pública, de combate ao crime organizado, de cultura. Então, eu posso fazer parte da Comissão de Constituição e Justiça, que é a minha primeira comissão, que eu tenho direito e obrigação de ocupar, mas nada impede que, se a mesa diretora entender que o número de vagas disponíveis nessas comissões é maior do que o número de deputados, então somando-se o número total de vagas disponíveis, seja maior do que o número de deputados disponíveis para exercer função em comissão, o deputado vai poder ter assento em duas comissões, desde que a segunda comissão seja uma dessas previstas no regimento interno da Câmara dos Deputados. Tá? Então, ao deputado, salvo membro da mesa, será sempre assegurado o direito de integrar como titular pelo menos uma comissão, ainda que sem legenda partidária ou quando essa não possa concorrer à vaga existente pelo cálculo de proporcionalidade. Então, sempre vai ter que ter uma função para um deputado, uma comissão para um deputado. É claro que aquele deputado independente, que está sem partido, ou o deputado que tem uma bancada muito reduzida, ele vai ser o último a escolher. Muito provavelmente não vai sobrar para ele uma cadeira nas comissões mais disputadas, nas comissões de maior visibilidade, de maior relevo na sociedade. Vai tratar de comissões periféricas. E prevê ainda o regimento que as comissões podem, por sua vez, ser subdivididas em subcomissões permanentes ou especiais. Então, numa comissão grande, por exemplo, que tenha 30, 40 deputados que compõem essa comissão, e a carga de trabalho da comissão seja grande, é possível que a mesa diretora decida ou dividir em duas turmas, em duas grandes subcomissões, com 20 parlamentares em cada uma, ou criar comissões para tratar temas específicos. Então, ele pode transitoriamente falar, vou criar a comissão de 5 membros, uma subcomissão de 5 membros dessa comissão, para deliberar sobre o projeto de lei número tal. Então, esses 5 membros é que vão fazer o parecer, vão elaborar uma proposta a ser deliberada no plenário da comissão. Então, ele pode distribuir os membros em subcomissões para estudar os temas, mas para decidir, necessariamente tem que ser submetido ao plenário, vamos dizer assim, a integralidade dos membros da comissão. Então, pode dividir tanto em duas turmas, como pode dividir em quantas subseções ele entender conveniente e oportuno para bem realizar as atribuições daquela comissão. Toda comissão terá um presidente e 3 vice-presidentes eleitos pelos seus membros com mandatos de 1 ano legislativo. Então, veja, os líderes partidários, eles terão o papel de distribuir os seus deputados entre as comissões disponíveis, de acordo com a proporcionalidade. Então, tem lá, vamos supor,
650 cadeiras nas comissões, porque tem aquelas comissões que o deputado pode participar de mais uma. E o partido, o Centrão lá, por exemplo, que tem quase metade da Câmara, hoje ele teria lá 300 vagas a indicar. Então ele vai escolher primeiro, como ele é a maior bancada, quais são as vagas que os seus deputados irão integrar. E vai dizer, eu quero 2 cadeiras na Comissão de Justiça, quero 5 cadeiras na Finança e Tributação, e assim por diante ele vai distribuir, né, os seus deputados. Mas ele distribui, e todos esses deputados que são distribuídos nas respectivas comissões são indicados em pé de igualdade. Tá? Eles são indicados em pé de igualdade. E no momento da instalação da comissão, em cada sessão legislativa, ou seja, cada ano legislativo, os membros da respectiva comissão fazem uma eleição para escolher quem será o presidente da comissão. E são os membros da comissão, não mais a liderança do partido, que vai escolher quem serão os presidentes e vice-presidentes. É claro que isso tudo, né, nós estamos colocando aqui, analisando individualmente, mas via de regra o que vai acontecer os líderes partidários eles negociam, né, no começo da legislatura e no começo de cada sessão legislativa quais são os cargos que vão ser ocupados. Então há uma negociação entre os partidos na distribuição dos cargos nas comissões, nos demais órgãos da Câmara, e também na escolha das presidências. Então dizer, olha, o Centrão fala, vamos colocar o presidente do PL na comissão X, mas na comissão Y vai ser um deputado do MDB, e assim por diante. Então tudo parece que é disputado, mas na verdade não se espera que seja disputado, espera-se que seja consensual, né? Isso não tem nada demais. Tem se feito uma propaganda equivocada, no meu sentido, de que as negociações parlamentares são nocivas para a democracia. Como se a maioria tivesse que impor as suas vontades sem ter que negociar. Mas muito pelo contrário, a gênese do sistema parlamentar, a gênese da representação proporcional é justamente possibilitar o diálogo e garantir a transação ideológica entre diferentes, entre partidos que pensam de forma diferente. É óbvio que quando a gente diz que tem que haver uma distribuição entre esses partidos, há um consenso de partidos, isso não significa que os partidos devem trocar concessões em cargos e em impostos da Câmara dos Deputados por benesses pessoais ou benesses financeiras. É claro que essa distribuição deveria ser pelo menos no plano ideológico. Dizer, olha, eu vou apoiar determinados projetos de um partido que eu não concordo, com a contrapartida de que esse outro partido vai apoiar outros projetos meus que ele também não concorda. Então, o ideal da democracia parlamentar, da democracia representativa, é que haja um consenso, né? Que o governo seja um governo de todos e não um governo de uma maioria ocasional. Outra coisa, uma mesma matéria, uma mesma propositura, ele não necessariamente precisará que tenha pertinência com a matéria de mais de uma comissão. Então, é uma matéria que tem que passar na Comissão de Agricultura e tem que passar na Comissão de Meio Ambiente. Não necessariamente eu preciso ter uma ordem para passar na Comissão de Agricultura e depois na Comissão de Meio Ambiente. É possível que a mesma matéria seja concomitantemente apreciada em comissões distintas que vão apresentar pareceres independentes. Se os pareceres forem convergentes e a matéria for passível de ser aprovada no âmbito da comissão em caráter resolutivo, havendo consenso das comissões, o projeto é aprovado sem a deliberação do plenário. No entanto, se houver divergência dos pareceres das comissões, necessariamente o projeto tem que ser submetido ao plenário. Então, além deles poderem tramitar de maneira independente, nada impede também, por iniciativa de ambos os presidentes, ou de mais de 2 presidentes, 3 presidentes, se for o caso de um projeto tramitar por mais por 3 comissões temáticas, né, 3 comissões
técnico-legislativas, como eles costumam dizer, eles podem deliberar que vai ser tratado de maneira conjunta, né? Nomeando uma subcomissão de cada uma das comissões para se reunir em conjunto e elaborar um parecer conjunto. Tá? Então, isso pode funcionar tanto isoladamente, com cada comissão, ou pode funcionar também das comissões trabalhando em conjunto, reunidas de uma sessão, vamos dizer assim, unicameral, com representantes de cada uma das comissões. Então, além das comissões técnico-legislativas, que eu estou dizendo que são essa agricultura, turismo, que tratam de questões de mérito de determinadas matérias, né, há algumas comissões há duas comissões que são obrigatórias. Então, todo projeto de lei, necessariamente, ele precisa passar na Comissão de Finanças e Tributação. E o que vai fazer essa Comissão de Finanças e Tributação? Verificar os impactos econômicos e financeiros daquele projeto. Porque não adianta nada um deputado fazer um projeto dizendo, olha, o Poder Executivo vai distribuir uma ajuda emergencial aos autônomos em razão da Covid-19 de R$5.000 por família. Então, ele pode fazer isso, mas se o Executivo não tiver orçamento para realizar essa determinação legal, não faz sentido, né, ter a promulgação, porque a lei não poderá ser cumprida pelo Legislativo. Então, a Comissão de Finanças e Tributação, o que ela vai fazer é verificar a viabilidade, né, a possibilidade de se realizar aquilo que vem no projeto de lei. Então, é isso que ele vai dizer. Então, se o projeto tem encargos para a administração, é necessário saber se o orçamento comporta aquilo que vem na alteração legislativa que está sendo proposta. E também uma outra comissão cuja apreciação é obrigatória é a Comissão de Constituição e Justiça, que vai verificar a constitucionalidade, como nós estamos dizendo aqui, né, a própria verificação técnica do projeto que está sendo discutido. Alguns vão dizer, a Comissão de Constituição e Justiça, então, é um controle prévio de constitucionalidade. Então, já tive essa discussão com alguns colegas, alguns professores. Alguns reconhecem, dizem, não, a Comissão de Constituição e Justiça realiza, de certa maneira, um controle prévio de constitucionalidade. Ela realiza um controle, vamos dizer, uma análise prévia de constitucionalidade. Mas eu não posso chamar de controle algo que é exercido pelo próprio órgão que está exercendo o poder. Então, a Comissão de Constituição e Justiça é um órgão do próprio Legislativo, né? Então, vamos dizer assim, é uma etapa de verificação, mas não é um controle. Controle tem que ter autonomia para poder dizer, né, que é constitucional ou que não é constitucional. Então, nesse caso, o juízo da Comissão de Constituição e Justiça, ainda que amparado na compatibilidade com o texto constitucional, ele é um juízo político. Até porque, embora dotado de uma assessoria técnica bastante qualificada, quem vota na Comissão de Constituição e Justiça são os deputados e senadores, no caso do Senado, em que não há qualificação técnica e não há necessidade de uma justificativa com rigor técnico para a votação do parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Então, eu discordo desse posicionamento de que a apreciação dos projetos antes de se tornarem leis pela Comissão de Constituição e Justiça represente o controle prévio de constitucionalidade. Não representa o controle prévio de constitucionalidade. Seria um controle prévio de constitucionalidade se exercido por um órgão autônomo que pudesse, ainda que o Congresso quisesse aprovar aquele dispositivo, esse órgão pudesse impedir, né? Nesse caso, não. A Comissão de Constituição e Justiça é um órgão intestinal, é um órgão interno da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Tá? Então, portanto, não acredito que possa ser qualificado como um instrumento de controle efetivo de constitucionalidade. O controle tem que ser exercido por alguém que tem autonomia. E comissões temporárias, né? Além das comissões permanentes, a Constituição e o regimento interno, por conseguinte, permite a instalação de comissões temporárias, comissões especiais, comissões
de inquérito e comissões externas. Essas 3 espécies de comissões temporárias será objeto do vídeo subsequente. Esse vídeo já está com 40 minutos e, portanto, em breve vou gravar o próximo vídeo que vai tratar das comissões temporárias. Muito obrigado e até a próxima.